A Controladoria Geral do município de Ribeirão Preto foi criada através de decreto. A comissão controladora será composta por servidores de carreira e não haverá custos para o executivo. O decreto criando a controladoria foi publicado no Diário Oficial do município no último dia 19 de abril. Esse decreto estrutura o sistema de operação do controle interno das atividades do Executivo Municipal. A comissão controladora terá 4 membros e será formada por um representante da auditoria interna, um representante do setor de licitações, um representante do serviço de atendimento ao munícipe e um representante da Corregedoria Geral do município. A comissão, conforme publicado no decreto, será responsável pela coordenação dos trabalhos de controle interno da administração municipal. Na prática, esse grupo terá a função, por exemplo, de identificar e alertar o chefe do executivo quando uma licitação tiver indícios de irregularidades. A equipe ela é exatamente composta por aqueles que ocupam os cargos mencionados no decreto baixado pelo prefeito, né? Então existe uma equipe, né, que são aqueles servidores que ocupam os cargos referidos no decreto baixado. O objetivo é exatamente dar maior controle aos gastos públicos, imprimir mais transparência, moralidade, né? No decreto, um anexo mostra como será o sistema de controle interno. A comissão controladora do município está abaixo do prefeito. Portanto, tudo terá que ser reportado ao chefe do executivo. Esse advogado vê a controladoria como um avanço na transparência, mas ele aponta algumas falhas do decreto. A realização e a implementação da controladoria é uma medida que o município de Ribeirão Preto precisa. O que a gente tem que tomar o cuidado agora é que a controladoria deve exercer uma função de controle sobre os ordenadores de despesa e as demais funções do município. E do jeito como foi feito, a comissão controladora vinculada ao gabinete do prefeito, sem identificar por quanto tempo serão os mandatos, qual a forma de escolha e se após ser nomeado as pessoas membros do controle podem ser exonerados a qualquer momento, gera uma dúvida e que ainda precisará de uma complementação para que isso seja melhor explicado à população. Para a diretoria do CIESP-FIESP, a controladoria vem em boa hora, mas é preciso que ela funcione. É um órgão que permite uma transparência maior das ações e das apropriações e da forma como o executivo está controlando as suas despesas, as suas finanças. Então é fundamental, não só fundamental, como é uma obrigação e uma exigência do TCU para com o município. Uma controladoria, para poder ser eficiente, ela necessita de um quadro com profissionais técnicos, com autonomia e independência, para que dessa forma ela seja bem transparente e efetue os apontamentos e críticas necessárias para o melhor desempenho e a gestão da nossa prefeitura. A primeira tentativa para a criação da Controladoria Geral do município aconteceu no ano passado. A prefeitura fez um projeto e pretendia contratar 14 servidores. O custo dessa controladoria, mais de R$2 milhões por ano. O projeto nem chegou a ser votado na Câmara. É um projeto que tem uma abrangência muito maior, não é? Tem mecanismos muito mais eficazes de controle da legalidade, da moralidade, né? Existe dentro dele uma corregedoria forte para punir eventuais desvios, né? Tanto que nós fizemos um apelo ao prefeito para que esse decreto seja apenas o início, né? Que ele represente o início. Eu acho que ele atende às exigências do Tribunal de Contas do Estado. E num passado não muito distante, os moradores de Ribeirão Preto viram o dinheiro público ir parar nas mãos dos corruptos. Dinheiro que poderia não ter sido desviado se já houvesse uma controladoria independente. A gente viu nos últimos anos uma série de desvios em contratos, em licitações, e isso poderia ter sido reduzido se já existisse no município de Ribeirão uma ferramenta eficaz para que o dinheiro fosse aplicado de forma mais eficiente. André Costa para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Púcio, o que a população espera agora é que essa controladoria traga mesmo melhorias para a administração da cidade. Eu converso agora com o Tiago Marrara, que é professor de Direito Administrativo da USP. Doutor, essa controladoria seria apenas mais um braço do governo? Boa tarde.
Boa tarde, Islene. Essa controladoria, da maneira como ela foi criada, ela é um órgão, não é, do Poder Executivo local. Então, ela é um braço do governo. Ela está vinculada diretamente ao prefeito e se posiciona ao lado das outras secretarias da prefeitura. Na verdade, o que se espera é que a tarefa de uma controladoria já faça parte do dia a dia na gestão pública? Sim, essa é um dever constitucional. O artigo 31 da Constituição, ele exige que todos os municípios tenham o sistema de controle interno. Então, independentemente da controladoria, todos os órgãos públicos, todas as entidades têm que ter um controle interno em pleno funcionamento para verificar se as atividades públicas estão sendo exercidas da maneira correta. Doutor, é importante também que ela trabalhe com autonomia e não sofra nenhum tipo de pressão? Sim, isso é essencial. Esse é um dos grandes problemas na apuração de falhas dentro da administração pública, dentro dos municípios. Muitas vezes as comissões são montadas com servidores que trabalham juntos, se conhecem, e isso, em última instância, acaba impedindo o bom funcionamento das atividades de controle. Da maneira como ela foi criada, essa controladoria abrange servidores da própria prefeitura. Isso, de um lado, representa uma economia de custos para o município, mas, de outro lado, ela pode ficar um pouco fechada entre os próprios servidores. Então, o ideal, por exemplo, seria que, além desses servidores, essa controladoria tivesse algum tipo de participação popular, uma transparência bastante alta para que ela realmente funcione. Doutor, você falou sobre custos. Uma controladoria que não gere gastos para o executivo vai ao encontro do que a população espera? Bom, há várias formas aí de se criar uma controladoria. Seria possível pensar uma controladoria como uma nova entidade, mas isso geraria vários custos até para a contratação de novos funcionários, de novos servidores. A controladoria, da maneira como ela foi criada, ela aproveita os servidores, os agentes públicos que já estão na prefeitura. E, nesse aspecto, ela reduz gastos. Mas a questão é se ela será tão autônoma como uma controladoria que tivesse um corpo independente. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre os cargos comissionados que são questionados na macro-região. É com você, Pucci. Ok, até já.